A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta segunda-feira, a primeira desta semana relacionada à lição 11, o reinado de Ezequias, trago o tema: viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão, cujo texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Essa mensagem que Paulo traz para o povo de Tessalônica, nós devemos guardar em nossos corações nos dias de hoje, já que nos encontramos em um tempo onde ser cristão é ser totalmente contra os valores pregados pelo mundo. E para conseguirmos seguir o caminho do Senhor, nós devemos primeiro desejar isso, nós devemos reconhecer que queremos estar seguindo ao Senhor, nos reconhecer como cristãos, não ser aquele cristão que ninguém sabe que é cristão. Através de nossas atitudes devemos mostrar isso. E em oportunidades que tivemos para pregar, que preguemos, mas devemos pregar principalmente pelas nossas atitudes. E além de demonstrar, de reconhecer isso, tanto para nós mesmos quanto para os outros, devemos conhecer a Cristo. E não só conhecê-lo a partir da palavra, porque muitos ateus conhecem bem a palavra melhor do que muitos cristãos hoje em dia. E devemos conhecê-lo além de por suas palavras, aplicando-as no nosso dia a dia. Nós só vamos conhecer a Cristo verdadeiramente, só vamos conhecer o desejo do coração do Senhor se nós vivenciarmos isto em nossos dias. Cumprir o que a palavra manda nós fazermos. E nós devemos ter sempre em mente que estamos fazendo isso porque, primeiramente, somos amigos de Cristo. Quando nos tornamos cristãos, somos amigos de Deus. Portanto, se nós temos um amigo que nos dá conselhos, que sabemos que futuramente nos fará prosperar, devemos com toda certeza continuar neste caminho, porque o nosso amigo, um amigo de verdade, só vai querer o nosso bem. E se esse amigo dá bons conselhos, que sabemos que vamos prosperar, é melhor seguir por este caminho. Da mesma forma que um servo, da relação de um servo e seu senhor. Porque o senhor sempre vai saber as necessidades de um servo e, portanto, se ele ordena que faça alguma coisa, o servo, seguindo isto, vai poder ter suas necessidades supridas, assim como Deus em nossas vidas. Ele sabe o que precisamos, ele sabe do que necessitamos e ele nos diz o que devemos fazer para chegar a isto. Se nós fizermos como queremos, não teremos nossas necessidades supridas. Assim como, de exemplo, também temos de um general e seus soldados em um exército. O general é alguém mais qualificado, de maior qualificação, de maior experiência. Então, ele vai saber como os soldados devem se arquitetar a fim de que se tenha uma vitória ao final da batalha. E é assim o Senhor Jesus conosco. Ele tem as ordens definidas, ele sabe o que devemos fazer para que consigamos vencer no final. E se nós desejarmos seguir os nossos próprios caminhos, por exemplo, sendo soldados, nós vamos perecer numa guerra. Então é muito melhor seguir aquele que tem experiência, que está nos dizendo como agir, do que se nós formos seguir de nossos modos. Muitas vezes nós queremos controlar, queremos seguir o nosso querer, mas vivendo de acordo com os preceitos de Cristo, o agradando, é vitória garantida. Assim como diz no final do versículo, fala assim: para que continueis a progredir cada vez mais. Seguindo a Jesus, nós prosseguiremos cada vez mais e mais. Relacionando isto à nossa lição, que será dada no próximo domingo, a gente tem Ezequias, que em 2 Reis 18, verso 3, fala como foi o seu comportamento. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. O versículo 4 agora.
Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, Moisés, enquanto estava em seu ministério, ele fez uma serpente de metal e as pessoas começaram a adorar até isto, até uma obra feita por Moisés, eles começaram a adorar, a queimar incenso por isso. O povo estava num momento de tanta idolatria que estavam idolatrando uma coisa que Moisés havia feito. Continuando aqui no versículo 5, diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias foi um homem de tamanha integridade que nenhum outro se comparou a ele em comando. É uma coisa que devemos nos inspirar. No versículo 7 diz assim: Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Irmãos, imaginem o Senhor acompanhando em tudo que fizermos. É uma coisa extraordinária, mas se nós reconhecermos e conhecermos a Cristo e buscarmos viver, nós teremos essa companhia e, consequentemente, andaremos sempre com prudência. Com o passar do tempo, o rei da Síria se revoltou e tomou as cidades de Judá. Dessa forma, Ezequias clamou ao Senhor e ele o ouviu. E como o Senhor e Ezequias eram amigos, Ezequias se reconhecia como servo e obedecia ao seu Senhor. Ezequias era o soldado do exército de Cristo e seguiu as suas ordens. O Senhor teve compaixão e livrou Judá da mão do rei da Síria, no caso Senaqueribe. E o Senhor, quando ele teve compaixão de Ezequias, ele derramou 185 mil dos soldados do exército de Senaqueribe. E posteriormente este se retirou e voltou a Nínive. Ele ficou em Nínive. E o Senhor também fez com que sua vida não fosse poupada. Ou seja, o Senhor teve compaixão de seu amigo, o protegeu. E assim como ele seguiu os conselhos de Cristo, o Senhor se compadeceu e o escutou. E supriu as suas necessidades enquanto servo. E dessa maneira que nós viemos nos inspirar nessa história de Ezequias e possamos procurar pôr em prática essa prudência, andando com Cristo, seguindo seus preceitos, que nós viemos ter em mente que o melhor é obedecer a sacrificar. Amém? Fiquem na paz.